Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. E o primeiro assunto é o Goiás. O novo técnico foi apresentado ontem. Enderson Moreira retorna após 2 anos e já sonha com Walter em seu elenco. Enderson Moreira está de volta ao Goiás, com a missão de recolocar o time na primeira divisão do futebol brasileiro. Não será fácil reconduzir o Goiás à Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B hoje é um campeonato extremamente competitivo, muito difícil, longo, com uma logística muito difícil mesmo, de muitas viagens, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga esse objetivo principal, que é o retorno à Série A. Depois que saiu do Goiás, Enderson Moreira treinou o Grêmio, o Santos, o Atlético Paranaense e o Fluminense, e não se firmou em nenhum desses times. Não é uma coisa, talvez assim, uma característica apenas em relação ao Enderson, entendeu? É futebol brasileiro. Quantos treinadores iniciaram e terminaram o Campeonato Brasileiro? Só um, só o Tite, mas ninguém. Então não é um problema do Enderson, isso é uma crise que nós temos, infelizmente, no futebol brasileiro. Você acha realmente que é uma crise no futebol ou você acha que o Enderson Moreira poderia ter respondido melhor os seus trabalhos em 2015? Muito boa tarde, André. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado no Brasil Esportes. Ele tem, em parte, ele tem razão. Só que essas passagens que ele teve por esses times, cada uma teve um motivo. Sim. E na maioria delas, não foi por causa do trabalho dele, porque o trabalho dele é bom. Ele é bom treinador, ele entende de futebol, ele tem bom comando, ele sabe organizar um time, ele sabe escalar, ele sabe fazer alteração. Por exemplo, vamos primeiro com o Grêmio. Qual foi o problema do Grêmio? Porque o Grêmio tinha a oportunidade de contratar o Filipão, aí mandou ele embora. Sim. Esperou a primeira oportunidade e mandou ele embora. Ele foi desclassificado de uma Copa do Brasil nos pênaltis e mandaram ele embora, por causa disso. Então você acha que isso não é motivo? Porque o Filipão não melhorou, não fez um trabalho melhor do que ele. O outro? O Santos. Santos. Problema de relacionamento. Robinho comandou tudo. Não foi nem o Robinho, ele teve problema de relacionamento com os pratas da casa do Santos, foi esse ano, né? Pois é, mas o Robinho, ele queria que o outro técnico, o Marcelo Fernandes assumisse, né? Comandasse o Santos, ele conseguiu. E apesar de tudo, ele saiu do Santos invicto, ele não perdeu nenhum jogo no Santos. Ele foi treinador do Santos e nunca perdeu uma partida pelo Santos. E no Fluminense o problema foi? Teve o Atlético Paranaense antes. Antes, né? Que realmente lá... Loucura do presidente do Atlético Paranaense. De uma hora para outra mandou ele embora. Ele também não tinha perdido para ninguém. Aí queria trazer o Milton Mendes da Ferroviária de Araraquara. Treta. E do Fluminense foi Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Então, porque o trabalho dele estava bom até o povo inventar Ronaldinho Gaúcho. Então o Enderson Moreira... não deu sorte e no Santos faltou um pouquinho de habilidade dele para ter continuado o trabalho lá. Foi um problema de relacionamento. Ele estava enjoado demais com os jogadores da casa. Mas ele é bom treinador, tem tudo para colocar o Goiás de novo na primeira divisão do futebol brasileiro, tem tudo para fazer um time forte para o Goiás no ano que vem. E a história Walter pode dar certo desta vez? O Walter, cada dia ele tá com a cabeça de um jeito. Como é que tá a cabeça dele agora? Tá 95% acertado com o Atlético Paranaense. O presidente do Atlético Paranaense falou isso. Só que esses 5% é coisa demais, em se tratando do Walter. Então tudo pode mudar de uma hora para outra. Por exemplo, lá no Fluminense ele não fugiu para jogar no Atlético Paranaense. No Goiás ele fez 1000 propostas, o Goiás tentou de todas as formas manter o jogador, mas ele queria ir para o Fluminense. Então o Walter ele demora um pouco a se decidir. Ele não é muito assim preciso nas suas decisões, não. Agora, então ele pode sim pintar no Goiás. Porque a gente sabe que a relação do Enderson com o Walter é ótima. É ótima. O Enderson trabalhou com o Walter no Goiás, já conhecia o jogador lá do Rio Grande do Sul, levou o Walter para a equipe do Fluminense, foi por indicação dele, quase levou ele para o Grêmio. Então, eu acredito que
essa chance exista mesmo. Mas hoje ele está muito mais próximo, é claro, de continuar no Atlético Paranaense, onde ele fez um grande campeonato brasileiro.